Bom dia! Boa quarta-feira! Como vocês estão? Eu espero que bem, eu estou ótima, graças a Deus. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu passei e creio que tem muitos profissionais que passam por isso. E como eu consegui virar essa chavinha na minha cabeça, eu também quero que você entenda, tá? Eu quero que você reflita sobre isso, porque como eu passei por isso, eu sofri muito e eu quero mostrar para vocês que é possível sim trabalhar com menos quantidade de clientes e faturar mais alto, tá? Eu meio que dobrei o meu faturamento depois que eu mudei toda a minha mentalidade, tá bom? Mas antes de tudo, antes de eu te contar o que eu fiz para poder dobrar o meu faturamento, o que eu fiz para poder melhorar a minha vida, eu quero contar para vocês primeiro o que eu fiz de errado, aonde eu errei, para depois perceber aonde eu posso acertar. Quando eu comecei nessa área, eu comecei como auxiliar, como vocês sabem, né? E quando a gente começa como auxiliar, alguns anos atrás, a gente tem essa mentalidade de que salão cheio é sinal de dinheiro no bolso. Todo mundo pensa sobre isso. Todo mundo tem essa mentalidade ainda e ainda não mudou, né? Todo mundo acha que sinal de salão bufano é sinal que o seu faturamento está alto, mas salão cheio também pode ser um grande problema. E por que eu vim falar para vocês isso? Porque eu sofria muito na época que eu tinha essa mentalidade. Então, quando eu comecei como auxiliar, na época, o sinal de salão muito cheio era um sinal que estava bombando, nossa, cheio de gente. Então, eu já entrei, quando eu mesma fui empreender, ser empresária e entrar nesse ramo sozinha, eu já entrei com a mentalidade que eu precisaria ter um salão muito movimentado, uma agenda super cheia, ficar sem almoçar, essas coisas todas, para mim era sinal de sucesso. E eu creio que muita gente também tem esse pensamento, que acha que salão cheio é sinal de sucesso. E eu quero quebrar essa objeção sua. Salão cheio não é sinal de sucesso. Sucesso é sinal de ser referência e você ter um faturamento alto, tendo qualidade de vida. Isso é sucesso. Então, quando eu entrei nessa área, eu entrei achando que eu tinha que ter uma agenda muito cheia para ter sucesso, né? Então, o que eu fazia naquela época de errado para ter a minha agenda cheia? Promoções, né? Porque as promoções, querendo ou não, você consegue ter um aumento muito grande, uma demanda muito grande de clientela querendo o seu trabalho pelo pequeno preço, certo? Então, eu fazia muita promoção, mas era muita gente. E eu lembro que eu só trabalhava quando eu fazia promoção. Era promoção e era o tal do fiado. Duas coisas que quebram o seu negócio. Não vai pra frente se você fizer essas duas coisas, tá? Promoção, não sei se vocês sabem, mas ela significa promover o seu trabalho. E às vezes muitas pessoas acham que promoção é você abaixar o seu preço. E você não está promovendo nada, né? Então você tem que promover. O que é promover? É você mostrar que é bom. Então eu faço promoção aqui direto, eu mostro que o meu trabalho é bom para as minhas clientes, no meu perfil pessoal, no meu perfil profissional, na verdade, do estúdio, né? Então eu promovo o meu trabalho, mas na época eu promovia o meu trabalho abaixando o meu preço para ter uma clientela maior, com grande demanda, né? E o que ocasionou? Eu tinha clientes todos os santos dias
Na época eu fazia todos os procedimentos possíveis do salão, desde progressiva, alisamento, selagem, realinhamento, mechas na touca, tudo que você pensar eu trabalhava, né? Por quê? Porque eu tinha que ter um fluxo maior, porque senão eu não conseguia pagar minhas contas. Então eu tinha muita cliente e tinha entrava cedo e saía só de noitão. Eu não conseguia ter uma qualidade de vida. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter ansiedade, tá? Porque eu não conseguia ter uma qualidade de vida. Eu dormia mal, eu comia mal, eu não almoçava, eu não me alimentava, eu não tirava um tempo pra mim, eu não sentava, eu não fazia nada. Eu parecia um zumbi. Vou ser bem sincera com vocês, tem amigas minhas próximas que quando eu estava nessa época, há uns 2 anos atrás, quando eu estava nessa época, quando a minha mentalidade ainda era desse tamanhozinho, que eu não tinha noção, que eu não precisava ter um salão cheio para ter um faturamento alto. Porque eu aprendi o marketing certo, eu fazia marketing errado. Eu achava que promoção, que ter muita gente era um sinal legal, mas o meu faturamento era metade do que eu faturo hoje. Era muito pouco mesmo. E na época ainda eu não tinha liberdade financeira ainda. Eu achava, eu trabalhava hoje para poder pagar alguma coisa amanhã. Então eu tinha muita cliente, mas essas clientes minhas eram as clientes que não pagariam o valor correto do meu trabalho. Porque também o que eu oferecia para elas? Eu oferecia um salão lotado, eu não oferecia um atendimento de excelência, eu oferecia eu toda desarrumada, eu oferecia uma desordem, o salão era um caos, porque eu não tinha tempo de sentar com a cliente, conversar, avaliar o cabelo, eu não fazia isso na época. Ela chegava, lavava, fazia ali, pegava a outra estava sentada aqui, era uma loucura. E isso começou a me dar crises de ansiedade, porque eu trabalhava demais e não via dinheiro. Eu só trabalhava e não via dinheiro. Na época eu trabalhava num salão bem pequenininho, né? Então eu não tinha condições ainda, porque como eu não tinha um faturamento muito bom e o dinheiro que entrava era somente para pagar as despesas, porque eu não tinha noção na onde eu estava errando. E eu não tinha condições de arrumar o estúdio como eu gostaria, né? Então, eu achava que ter o salão lotado daquele jeito, pra mim, era sucesso. Aí o povo falava, nossa, Li, você não tem tempo de nada, né, Li? Nossa, Li, você nem almoçou hoje. Nossa, Li... Eu escuto hoje em dia, eu falo, meu Deus. E eu achava que era lindo ficar sem almoço porque estava trabalhando. É muita loucura, né? É muita loucura isso. E eu lembro que tem pessoas próximas minhas que começou a observar eu. Viu que eu tava... Uma amiga minha, ela também é cabeleireira. Eu fui no salão dela, ela olhou pra mim e falou assim pra mim, Oli, você não tá bem, né? Eu falei, não, eu tô esgotado. Eu pensei até mesmo em desistir dessa profissão, pra vocês terem noção. Ela chegou pra mim e falou assim, você tá perdendo o seu brilho. E sabe o que foi acontecendo comigo? Eu fui desgostando dessa profissão pelo modo que eu estava lidando com aquilo. Lidando com o empreendedorismo, porque eu estava trabalhando demais e não estava tendo retorno nenhum. E comecei a ter crise de ansiedade, eu não queria ir trabalhar, eu não queria levantar da cama, eu estava num poço sem fim. E o que me ajudou? Eu fiz terapia, na época também, tive que passar pela terapia para poder entender aonde eu estava errando. Na época, eu comecei a observar sinais. Eu comecei a ver e começou pessoas a conversar comigo e eu comecei a ver que eu não precisava fazer o que eu estava fazendo. Foi aonde a Elisandra se tornou quem ela é hoje. Quando eu mudei totalmente a minha mentalidade, a partir do momento que eu escolhi ser especialista de algo, eu escolhi a especialização.
Porque com a especialização você consegue cobrar um valor maior, porque você é expert naquilo. Você tira pelos médicos, né? Quando você está com dor no corpo, você vai no clínico geral, ele te passa algum analgésico, você vai para casa e tudo bem. Mas quando você tem um problema de coração, quando você tem um problema de olho, você vai procurar um especialista. Porque não adianta você ter um problema no coração e você procurar um clínico geral. Ele vai te encaminhar para um médico do coração. Vocês conseguem entender? Problema de pele, vai te encaminhar para o dermatologista. Então, eu quero que vocês entendam que você ser especialista, você consegue faturar muito mais do que você fazer tudo. Eu tiro por mim. Comigo aconteceu isso, quando eu me foquei em algo, coloquei toda a minha energia naquilo, cresceu. E vocês sabem que ser especialista, você vai no clínico geral, é um valor, você vai no especialista, é muito maior, porque ele é expert naquilo que ele vai passar para você. Então você tem que se tornar especialista de algo, né? Então eu comecei a me tornar, não era ainda expert, tá? Eu não era ainda especialista em mechas, né? Então eu comecei a me tornar, comecei a colocar em mim, querer ser referência naquilo, e querer ser expert naquilo, e querer ser tão boa que as pessoas consigam enxergar o que eu sou boa. Então, quando eu decidi ser expert, ser especialista nas mechas, eu parei de fazer alisamentos, parei de fazer alguns procedimentos. Hoje em dia eu trabalho com a maior demanda é mechas, né, o que mais me procuram, mas eu tenho outros procedimentos no salão que incrementam as mechas, para sua cliente das mechas voltar até você também, tá? Então eu tenho alguns, mas o meu foco simplesmente é as mechas, porque é onde eu tenho um ticket maior. E tendo um ticket maior, eu consigo cobrar um pouco mais por ser especialista, né? Quando eu foquei naquilo e parei totalmente de fazer os outros procedimentos, eu mudei também a minha forma de atendimento, tá? Se vocês não sabem disso, se você não tem noção do quanto um atendimento de excelência pode fidelizar a sua cliente. Eu falo que o atendimento de excelência é o principal que vai fidelizar a sua cliente. Ela não te larga. Porque o atendimento de excelência é poucos profissionais que têm isso. É escasso. Porque muita gente ainda não virou essa chavinha que você não precisa ter um salão lotado para ter um faturamento. E quando você vira essa chavinha, você entende que você pode dar um atendimento melhor para aquela cliente que está sentada na sua cadeira e com aquilo ter um atendimento diferenciado. E quando eu falo em atendimento diferenciado, não é um atendimento de outro mundo, tá? Porque quando as suas clientes pensam em salão, já imaginam que é aquela bagunça, aquela loucura. Então fica até mal. Nossa, eu vou pro salão, vou ficar horas lá. Nossa, hoje eu vou pro salão, vou sair só de noite. Porque elas têm essa mentalidade. Então você mostrar que você é diferente, que seu atendimento é diferenciado, porque ela vai até você fazer aquele procedimento com você e para ela. Você vai se doar para ela naquele momento. E o atendimento de excelência começa desde o WhatsApp, quando ela te manda mensagem, você tenta ao máximo explicar o seu procedimento para ela, você marca com ela, você esteja aqui no horário que ela marcou, e tipo assim, o atendimento de excelência é você escutar a sua cliente, saber o que ela quer, conversar, ter um ambiente gostoso, um ambiente limpo, organizado, gostoso, aconchegante. Você ser uma pessoa legal para se estar.
Porque não adianta sua cliente chegar, você tá com o salão super organizado, você estar toda com vestimentas adequadas para fazer o atendimento, porque a gente trabalha com beleza, e como a gente trabalha com beleza, a gente tem que estar mostrando isso no nosso externo, tá? Então não adianta você fazer tudo isso e não conversar com a sua cliente. Oi, boa tarde, tudo bom? Como você tá? Sei lá o quê? Olha, senta aqui no lavatório, vamos lavar seu cabelo. Aí começa o procedimento, começa a conversar. Ai, você tem filho? Começa a conversar com ela. Ai, que legal. Nossa, que cabelo bonito. Independente do assunto, deixa ela falar com você. Claro que tem outros clientes que não conversam, mas puxa um papo, seja confortável, seja uma companhia gostosa de estar. Ofereça uma água, um café. Isso é um atendimento de excelência, não é aquela muvuca, aquela bagunça. E por que eu mudei totalmente esse meu atendimento de excelência? Me tornei expert, comecei a fazer um humor loiro descomplicado, porque a partir do momento que eu comecei a ser expert, eu comecei também a escolher o que eu queria ser expert. Porque expert você pode ser nas mechas na touca, de loiro, de iluminado, de blonde, de tudo. Então, eu desenvolvi uma técnica que as minhas clientes me procuram por aquilo, que é o meu loiro descomplicado. As mechas fluentes, as mechas com raiz naturais, as mechas com contraste, as mechas de baixa manutenção. Eu sou procurada por isso. Então, por eu ser expert naquilo, por eu me tornar referência, por eu ter um atendimento de excelência e virar essa chavinha, eu consigo aumentar o meu valor. Hoje em dia, eu cobro nas mechas quase o triplo ou o triplo do que eu cobrava na época. Até em procedimentos simples, eu consigo cobrar um valor muito acima da média aqui na minha cidade. A minha cidade tem 10 mil habitantes, eu consigo cobrar um valor muito acima, eu sou acima da média. Porque a média, normalmente, quando você vai escolher a sua tabela, você vai pela média. Ai, quanto fulana tá cobrando? Aí você vai falar assim, eu vou cobrar igual fulana. Tá, mas não funciona assim. Você tem que calcular os seus gastos e ver se você vai fazer aquele serviço, vai te garantir ter um faturamento melhor. Então, quando eu vi que eu não precisava ficar na média, que eu podia ficar acima da média, entregando um atendimento de excelência, uma técnica impecável, um pós-venda ótimo, um marketing de referência. O que é marketing de referência? Não é você ficar postando, é você mostrar que você é boa naquilo e o que aquilo pode transformar na vida da sua cliente. Isso é o marketing de referência. É você mostrar que ela precisa de você. Que você está ali para servir ela e ela precisa de você. Porque você é diferente dos outros profissionais daquela cidade, da sua cidade. Então, quando eu mudei totalmente e vi que eu podia atender 2 clientes de manhã, 2 à tarde, para mim, meu faturamento aumentou muito. Porque o meu ticket da minha tabela de valores também aumentou a minha qualidade do meu trabalho e aumentou a minha qualidade de atendimento. E quando eu mudei tudo isso, eu consegui ter um faturamento melhor. Então, eu quero que vocês entendam que não precisa ter grande quantidade. O principal que a sua cliente vai te procurar é pela qualidade que você entrega. Então, por isso eu quero explicar para vocês. Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que atender uma demanda gigantesca. Porque na minha cabeça, sucesso na minha profissão era ter quantidade enorme de clientes, mas não é assim que funciona na era da beleza. A sua cliente não quer te procurar
pelo seu salão tá assim. Ela quer você, ela quer o seu atendimento e ela te compra antes mesmo do seu serviço. Então não adianta você lotar o seu salão, ter muita cliente e não entregar o simples, o bem feito, um atendimento bom, um atendimento de excelência, um serviço bem feito, uma conversa, oferecer uma água, um café, um papo gostoso, porque sua cliente vai sair frustrada e você vai ter um faturamento muito baixo se você não mudar, porque eu sofri. Eu tive crise de ansiedade porque eu achava que eu estava trabalhando demais e não estava vendo dinheiro. E quando eu mudei, a minha chavinha virou, na minha vida inteira mudou. Eu não precisava fazer tudo. Eu não precisava, eu tinha que ser expert em uma coisa e focar naquilo e me doar inteira naquilo. Porque onde você foca, cresce. Aonde você foca, cresce. Então foca naquilo que faz você ser referência na sua cidade. Foca naquilo que vai te trazer autoridade. Tá? E autoridade, eu não tô falando de brusquez, de ser brava. Não, autoridade é a sua cliente te olhar com outros olhos e falar, não, eu preciso dela. Eu vou fazer com ela porque eu sei que com ela eu vou ter o resultado que eu preciso. A sua cliente tem que te chegar com outros olhos. E quando isso mudar, você vai conseguir mudar também. Porque isso muda tudo. Você vai conseguir aumentar o seu valor e você vai conseguir aumentar a sua qualidade. Porque as duas coisas andam juntos. Não adianta apenas você aumentar o valor e você não aumentar a qualidade. Porque o seu cliente não vai querer pagar. Então, quando você aumenta as duas coisas, aumenta a sua qualidade e aumenta o seu valor, a sua cliente paga. Mas ela tem que enxergar a sua qualidade. Ela tem que ver em você. Ela tem que ver em você a qualidade que você está mostrando, tá? E eu quero também falar para vocês que quando eu mudei totalmente o meu modo de atender, parei de fazer outros serviços, eu perdi um pouco de cliente, sim. Mas eu ganhei muito melhores. Porque eu parei confiado, parei com a promoção. Então eu fiz uma peneira nas minhas clientes. E essa peneira filtrou as melhores que estão comigo, tá? Essa peneira, ela filtrou todas. Porque só ficou quem realmente gosta do meu atendimento de excelência e da minha qualidade no meu serviço. Porque quando eu pensava na época que eu tinha que ter uma agenda cheia, que eu tinha que ter uma demanda enorme, nossa, eu tinha que estar com o salão assim, bufando, pra mim era sucesso. E na verdade não é sucesso. Sucesso é você trabalhar feliz. Sucesso é você amar o que você faz. Sucesso é você se tornar referência e as pessoas falarem de você na sua cidade. Falarem bem, elogiarem o seu atendimento. Nossa, mas eu fui na fulana, meu, que atendimento bom. Porque profissionais que trabalham bem, tem muitos. Então você precisa se destacar, ser diferente para você ter um ticket maior no valor que você quer cobrar. E eu falo isso por experiência própria. Eu sofri demais para poder essa chave virar e eu preciso passar isso para vocês. Eu preciso passar isso adiante para vocês perceberem que vocês não precisam fazer tudo. Vocês não precisam trabalhar igual loucas. Vocês só precisam ser especialista em algo e ter um atendimento bom. Quando o seu cliente marcar com você, que você atenda ela. Que não fique aquela bagunça no salão. Porque quantidade
não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Seja expert. Eu, hoje em dia, sou expert em louro descomplicado, em mechas de baixa manutenção. E eu consigo ter um faturamento grandioso. Não tenho essa choração de preço, porque eu passei a entender que eu faço as minhas regras. E eu quero que vocês entendam também, tá bom? Então, fico aqui nessa quinta-feira com essa live surpresa para vocês. Obrigada a cada uma que entrou. Obrigada a cada uma que vai ver esse vídeo depois no GTV. Eu passei totalmente o que aconteceu comigo e eu quero que essa mensagem entre no seu coração e faça você entender que estamos aqui para ser grandiosas, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima live.